Olá, me chamo Eduane, sou aluna do curso de Letras Português e hoje irei apresentar a microaula sobre palavras homônimas e parônimas. Palavras homônimas são palavras que têm escritas e sons iguais, mas sentidos diferentes, ou palavras que têm apenas sons iguais, mas a escrita e o sentido são diferentes. Vamos trabalhar com alguns exemplos de pares de palavras homônimas. No primeiro exemplo, temos a palavra são. São possui dois sentidos. São, que vem do verbo ser. Um exemplo, eles são felizes. E são, no sentido de sadio. Ele chegou são e salvo. Ou eu estou são, porque sarei a minha doença. Temos aqui palavras com escrita e sons iguais, mas que possuem sentidos diferentes. O outro exemplo, cela com C, cela com S. Cela com C, cela de cadeia, prisão. E cela com S é a cela do cavalo. Vamos colocar a cela do cavalo. Agora, nesse exemplo, temos apenas sons iguais, mas a escrita e o sentido são diferentes. Quando as palavras têm escritas diferentes, chamamos de heterógrafas. Sons iguais, homófonas. Outro exemplo, selo e selo. Selo e selo. Selo, substantivo, que é o selo que você coloca na carta. E selo, o verbo, a ação, verbo selar. A ação de colocar o selo na carta. Vou selar a carta. Aqui são palavras homófonas. Outro exemplo. Acento com C e acento com SS. Acento com C é o acento grave, o acento agudo, por exemplo. E acento com SS é o lugar de sentar, vem do verbo sentar. Aqui são palavras heterógrafas. Outro par de palavras. Apressar com cedilha e apressar com SS. Apressar com cedilha indica preço, colocar preço. O apressar com cedilha vem da palavra preço, então indica que eu vou colocar preço, eu vou apressar os produtos. E apressar com SS, acelerar. Vamos acelerar essa obra aí. Um exemplo. Temos ainda coser com S e coser com Z. Coser com S significa costurar. Se você rasga alguma coisa, uma roupa, tem que mandar coser, costurar. Coser com Z significa cozinhar. Vou cozer os legumes. Temos ainda aqui outras palavras homônimas. Senso com C e senso com S. Senso com C significa estatística. Censo do IBGE, senso com C. E senso com S significa juízo. Tenha bom senso, significa juízo.
Temos ainda empossar com cedilha e empossar com SS. Empossar com cedilha significa formar poças. Choveu tanto a ponto de formar poças na calçada. E empossar significa dar posse. Quando o prefeito recebeu o seu cargo, por exemplo, dizemos que ele vai ser empossado, vai tomar posse do seu cargo. Esses foram exemplos de palavras homônimas. Agora vamos para as palavras parônimas, que são palavras parecidas, mas que possuem sentidos diferentes e que muitos confundem na hora de falar. Um exemplo aqui. A tarefa foi cumprida. A tarefa foi cumprida. E outro. Puxa. Como a fila está comprida. Temos aqui comprida com U e comprida com O. Comprida com U no sentido de cumprir. Você cumpriu a tarefa. E puxa, como a fila está comprida. Comprida no sentido de comprimento. Por isso, comprida com O. Toda vez que pensarmos em comprimento, tamanho, é comprimento com O. Qualquer outra coisa que não seja em relação a tamanho vai ser U. Por exemplo, cumprimentar, cumprir. Sempre vai ser com U. Outro exemplo. Descrição e descrição. Descrição é o ato de descrever. Vou descrever a minha colega Joana. Vou dizer que ela é alta, cabelo cacheado, pele morena, e eu vou estar descrevendo a minha colega. Já a descrição é quem é discreto. Outro exemplo, eminente. Eminente e iminente. Eminente significa ilustre. A eminente rainha da Inglaterra saudou os seus súditos. Já iminente é algo que está para ocorrer. O prédio está com risco iminente. Outro exemplo aqui. Flagrante. Flagrante. E fragante. Flagrante. Flagrante é quando pego alguém fazendo alguma coisa naquele momento. Por exemplo, quando eu chego em casa e vejo minha irmã roubando doce na geladeira. Eu peguei ela em flagrante. Já fragante, que é algo até estranho, mas significa o quê? Perfumada, vem de fragrância. Então, uma pessoa fragante, ela está exalando fragrâncias. Agora, o exemplo. Infligir
infligir e infringir. Temos que ter bastante cuidado aqui. Infligir significa aplicar. Posso infligir as leis, vou aplicar as leis, mas também eu posso infringir. Infringir é no sentido de desobedecer. Infringir a lei, vou desobedecer a lei. São palavras muito parecidas, mas com sentidos opostos. Agora outro exemplo, ratificar e retificar. Ratificar e retificar. Ratificar significa confirmar. Vou ratificar meu voto, vou confirmar o meu voto. E retificar é corrigir, consertar. Por isso que a gente tem retifica de motores, que vai corrigir, consertar os motores. Bom, essa foi a nossa aula. Muito obrigada pela atenção.